Diz assim, Rute 4, verso 14 e 15. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, e que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Vou ler a última frase de novo. Pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Amém? Que ele está sentado. Nós então vamos falar desse assunto. Como lidar com sogro, sogra. E nesse pacote a gente pode colocar aí também cunhados, cunhadas, né? Ou seja, com os familiares do seu cônjuge. Essa é a nossa ideia. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em tempos onde a nossa sociedade, ela se dilacera nas estruturas familiares e muitas vezes não tem aonde recorrer por auxílio. Na sociedade, não se tem essa noção de vir à igreja, de pedir um conselho para um pastor, ou participar, como nós temos aqui, de palestras para a família, e geralmente cabe a um psicólogo, um terapeuta familiar, tentar fazer alguma intervenção. Mas isso na minoria dos casos, porque a maioria dos casos busca ajuda, sabe onde? Televisão, internet e assim por diante. Nós temos um programa na nossa televisão brasileira, e lá a gente já viu algumas vezes discutindo esse assunto, sobre sogro e sogra, casos de família. Mas a televisão só quer ibope, não ensina a lidar com a situação de fato. Né? Na verdade, se você parar para assistir algumas coisas da televisão, você vai ver que eles promovem mais briga, e querem ibope. Portanto, é extremamente necessário falarmos isso também na igreja. E sábio é você que tem participado desses cultos e busca um crescimento teórico, espiritual, discernimento de Deus, também na vida familiar e até no lidar com sogro e sogra. Alguns, quando pegaram o folhetinho que tinha a série de mensagens, né, já começaram a fazer algumas piadinhas engraçadas. Tem muitas piadinhas de sogro e sogra por aí. Né? E quando eles viram lá que o tema é como lidar com sogro ou sogra, uns até falaram para mim assim, pastor Lediel, mas isso não precisa de uma pregação toda, é muito simples. Coloca numa caixa e despacha para o Iraque. Pronto. Outros, no outro peso, eu fiquei feliz quando eu ouvi, teve um outro que diz, é muito fácil. Né, lidar com sogro e sogra, é só você tratar a sua sogra como se fosse a sua mãe, e o seu sogro como se fosse seu pai, muito sábio. No meio gospel, né, nós vemos algumas piadinhas também, né, tipo, feliz foi Adão que não teve sogra, né, ou do tipo, Pedro negou Jesus porque Jesus lá atrás tinha curado, né, a sogra dele. Enfim, existe essas piadas, né, que mostra realmente algo sério na sociedade. Muita divisão, às vezes, sogro, sogra, o cônjuge não sabendo lidar com os familiares da pessoa com quem ele casou. E isso a gente vê, principalmente aqui, no lidar com o povo, no lidar com a situação. Aqui no gabinete pastoral, esse ano mesmo, foi muitas histórias que eu pude acompanhar, tentar ajudar, lidando nessa questão de sogro e sogra. As frases que eu ouvi e fiz questão de marcar, uma delas dizia assim, olha, minha sogra se mete muito na nossa vida. Não bastava querer me ensinar a cozinhar, agora também está querendo ensinar e educar os meus filhos. Uma nora que estava em conflito, choque, desesperada, porque a situação do casamento estava ficando complicada. Um outro disse, o meu sogro só pensa em negócio, ele nunca se interessa de fato por nós. Outro diz, minha sogra vive lá em casa, nós estamos sempre em cidade, até nos passeios ela quer estar junto. Frases que eu ouvi no gabinete. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que não sei se muitos percebem isso, mas essa situação que nós vemos de desavença entre o casal, o sogro, sogra e assim por diante, tende a aumentar, tá?
Por quê? Pelo simples fato de que o número de filhos dos casais estão reduzindo. Antigamente, era 10 filhos, né? 11, 12, teve casal que teve 20 filhos. Cada vez o tempo vai passando e com a necessidade de dar um atendimento, digamos, mais exclusivo a um filho, hoje não está fácil educar e criar um filho e dar o melhor para o filho, os casais estão diminuindo. Consequentemente, é muito mais tempo investido numa só criança ou em duas crianças, como na maioria dos brasileiros, que a média hoje é 2 filhos por família, né, desses casais que estão vindo. Ou seja, quando eles casam, a probabilidade dos pais querer também se fazer mais presente na vida desses 2 filhos é muito maior daquele que tinha 10, 15, 20 filhos antes. Então, esse problema tende a se aumentar. E uma verdade já precisa ficar muito clara para os nossos dias hoje, né? A maneira que eu trato a família do meu cônjuge, o pai, a mãe dele, o meu sogro, minha sogra, o cunhado, tem uma influência direta na qualidade do meu casamento. Isso precisa ficar muito claro, que muitas pessoas não pensam nisso. Mas a maneira que eu trato o sogro, sogra e lido com a família, pode fazer o meu casamento ter sucesso ou ter fracasso. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, todos praticamente conhecem a história de Noemi, Ruth. Resumindo a história, nós vemos uma família em Israel tentando sair da crise econômica que estava tendo em Israel e indo para Moabe. Elimeleque, casado com Noemi, e tiveram 2 filhos. Lá, morreu o marido, morreu Elimeleque. Ficou, então, a Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilom. Os 2 casaram, uma casou com Ruth e outra casou com Orfa. E o tempo passou, os 2 filhos também morreram. Noemi fica sozinha com as suas 2 noras. Ao voltar para Israel, uma delas permanece e continua, que é a Ruth. E o versículo que nós lemos justamente mostra o quão importante foi essa nora para essa sogra. Quão importante foi Ruth para Noemi. E o versículo que nós lemos mostra já no final da história, depois que Ruth casa novamente, cuida da sua sogra, e nós vemos as mulheres honrando a Noemi. Antes, quando ela voltou para Israel, ela queria ser chamada de Mara, que no hebraico é amarga. Mas o final da vida dela é muito feliz, porque ela encontrou uma nora que a amava verdadeiramente. E nós olhando para não somente essa história, mas para toda a situação que envolve o casamento, os familiares dos cônjuges, tem algumas coisas que é preciso ser feito, para que nós venhamos saber lidar bem com sogro, sogra e cunhados. A primeira coisa que eu coloquei aqui é justamente relembrar algumas verdades importantes, ou seja, parar para pensar. Muitas pessoas entram no casamento e nem para pensar no contexto todo, nas mudanças que vai gerar e assim por diante. Uns já começam a cometer erros de uma maneira precoce, já no tempo do namoro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar e refletir sobre as mudanças que estão acontecendo e sobre o papel de cada um nessa relação familiar. Uma coisa extremamente importante, que poucos param para pensar, é que o primeiro conceito que um sogro e uma sogra vai ter do genro é no tempo do namoro. Quando a namorada começa a falar justamente do pai dela e da mãe dela para o namorado. Ou o namorado fala para a namorada dos seus pais. E quando geralmente estão namorando, são muito jovens, inexperientes, aí começa a pintar a figura do sogro e da sogra. Daí jovem às vezes quer sair, os pais não deixam, e daí já começa, meu pai sempre foi um chato, a minha mãe pega o tempo todo no pé. E daí aquele jovem que não conhece o homem e a mulher, que são os pais da namorada dele, ele já vai começar a desenhar mais ou menos essa figura meio assombrosa de sogro e sogra. Portanto, uma palavra já para quem está namorando, nem casou ainda. Cuida o que você fala dos seus pais para o seu namorado. Porque você pode estar minando o relacionamento do teu namorado com a tua família lá na frente.
Se você só sabe reclamar dos seus pais, falar mal dos seus pais para o seu namorado, para a sua namorada, a probabilidade lá na frente ele não gostar dos seus pais é muito grande. Porque já nesse primeiro contato, você que está ali já fez a caveira deles. E a mesma coisa, o que você fala do teu namorado para os seus pais. Tem sogro e sogra que já não gosta do indivíduo ou da indivídua já do tempo do namoro, né? Justamente pelo fato, chegou atrasado, a mãe dá um horário, chega atrasado. Ah, mãe, é que o fulano tinha que fazer outras coisas, tal. O sogro e a sogra já começam a pensar, mas que sujeitinho irresponsável, nós demos um horário, daí chegou no outro. E assim vai. Às vezes fala, mas o meu namorado, mãe, ele não está querendo trabalhar, tal, né, naquela proposta, não está querendo estudar. O sogro e a sogra já, furada. Camarada não gosta de trabalhar, né, não tem planos futuros. Então tem que cuidar também o que você fala do seu namorado para o pai e a mãe, porque pode estar criando um bloqueio para as relações futuras. Uma outra coisa que tem que parar e pensar é justamente que os problemas com sogro e sogra surgem de uma maneira equivocada deles mostrar o cuidado para o seu filho. Você precisa entender que a menininha foi criada, né, cuidada, o menino foi criado, cuidado, cresceram, viraram adultos, prontos para casar, entraram no casamento, mas pai é pai. Pai quer sempre o melhor para o seu filho, seja solteiro ou seja casado. E às vezes ele não sabe até onde pode ir. A maioria dos pais, né, não tem ideia que estão sendo invasivos para a relação do seu filho que casou, da sua filha que casou. Eles querem ajudar, eles querem ver bem. Então, né, nós temos que parar e pensar sobre isso, e aí a gente já começa também a ver talvez o papel da mulher, né, que às vezes pouca gente fala do sogro, falam mais da sogra. Justamente porque a mulher é muito mais apegada ao seu filho do que o homem, na maioria dos casos. Consequentemente, é provável que ela esteja, né, tentando, digamos, ser mais invasiva, sem saber, né, cuidar mais do seu filho ou da sua filha. Uma outra coisa que precisa ser refletido, e que muitos não gostam dessa ideia, mas é uma verdade, que quem casa, não casa só com o cônjuge, casa com a família. Esses dias, uma jovem que está prestes a se casar, estava ali no aconselhamento, e eu falei essa frase para ela, olha, quem casa, casa com a família. Na mesma hora, ela, Deus me livre, pastor. Sai para lá, o que é isso? Eu falei, não, eu gosto é dele, a família dele, não quero nem saber. Eu falei, então me diga uma coisa, quando vocês tiverem neném, quem vai cuidar? Está chegando o Natal, vocês vão para a casa de quem? Vão passar a virada do ano novo com quem? E aí ela foi vendo que sempre era com a família, ou dele ou dela. Quem casa, casa com a família. Não tem como casar e isolar. Essa é uma verdade que precisa ficar claro. E isso, claro, remete a uma outra coisa. Eu não posso apenas saber lidar com a minha esposa ou com o meu esposo. Eu preciso aprender a lidar com o meu sogro, com a minha sogra, com o meu cunhado. Porque quem casa, casa com a família. E aí nós entramos em outra coisa que precisa ser repensado. Toda família é diferente. Quem entra no casamento achando que toda família é igual, pensa da mesma maneira, vai se decepcionar. E os problemas vão ser muito mais intensificados. Toda família é diferente. E mais, cada família vai tentar fazer sobressair os seus costumes. Cada família vai achar que o jeito de agir, de pensar, de falar deles é o certo. Né? E se o casal não estiver preparado, o homem e a mulher, para lidar com a situação, não vão entrar apenas em choque entre eles, mas também com os pais de ambos. Uma outra coisa que a gente precisa pensar, estamos só no primeiro ponto ainda, o que a gente precisa pensar? É justamente entender os versículos bíblicos. Mas, pastor, a Bíblia deixa bem claro lá em Gênesis 2, 24, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mas eu já falei para os irmãos algumas vezes na terça-feira, é um grande erro isolar o versículo e não ver sempre o contexto. Aqui está dizendo realmente para deixar pai e mãe, buscar a sua independência, mas não está dizendo para abandonar pai e mãe, como tem muita gente querendo fazer.
Não, casei, agora é só nós dois, não quero mais ver meu sogro, minha sogra, meus pais também não se metem. Não existe disso. A Bíblia deixa bem clara, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra, o primeiro mandamento com promessa. E honrar é justamente cuidar, respeitar, obedecer. Isso tudo é honrar. E quando nós olhamos de uma maneira mais macro, para o plano de Deus, para as famílias, a gente vê que é perfeito. E desde o início da lei mosaica, a gente vê dessa maneira. Deus dizendo, os pais cuidam dos filhos, ensinam os filhos. Mas quando os pais ficam velhos, quem deve cuidar dos pais é os filhos. Isso é o ciclo da humanidade. Já falei para os irmãos, né, que essa má compreensão gerou também muitos problemas, principalmente na China, né, com a limitação lá da população, queriam só que os homens sobrevivessem, porque o casal ficou restrito a ter um filho. Daí eles priorizavam para os homens, porque era o filho que ia cuidar deles na velhice. Mas o plano de Deus é justamente isso, que os filhos cuidem dos pais. Ou seja, você precisa estar muito ligado nisso, que o plano de Deus para você é que quando o seu sogro e a sua sogra ficarem velhos, quem vai cuidar dele é você e o seu marido, ou você e a sua esposa. Porque é responsabilidade do seu cônjuge cuidar dos seus pais quando ficarem velhos. E se você é casado com eles, são uma só carne, vai sobrar para você também cuidar do seu sogro e da sua sogra. Então, essas são realidades, e aqui eu coloquei algumas, que precisa pensar. Não pode estar no casamento sem refletir nessas mudanças, nessas alterações e nessas verdades. Por isso eu estou falando e tentando deixar bem claro isso para os irmãos. Ok, primeiro ponto então, pense bastante sobre isso. A realidade familiar e as mudanças que acontecem depois que se casa. Segunda coisa, precisamos aprender a amar o nosso sogro, nossa sogra e nossos cunhados. Você precisa escolher amar. Deixar os rótulos caírem e escolher amar o teu sogro e a sua sogra. Foi o caso de Noemi. Ruth amou Noemi. Amou a sua sogra Noemi. A ponto de dizer, eu não vou te deixar. Aonde você for, irei. A partir de hoje o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E que Deus pese a mão sobre mim se eu não cumprir isso. Ruth amou Noemi. E é um exemplo, porque depois nós vemos as duas serem grandemente abençoadas por Deus por causa disso. Ou seja, precisamos aprender a amar o nosso sogro e a nossa sogra. Ah, pastor, mas está difícil. Enfim, você já deve ter um grande motivo. Depois eu vou falar dos outros, né? Que nós somos cristãos e devemos amar todos. Mas o grande motivo de você amar o teu sogro e a tua sogra é que eles colocaram o seu cônjuge no mundo. Ou seja, a pessoa que tem te feito feliz, tem cuidado de você, que tem te amado, eles que criaram, eles educaram e depois entregaram para você. O pastor Josué Gonçalves, ele tem uma frase bem famosa sobre isso, né? Ele diz, quem desonra a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Ou seja, nós precisamos amar os nossos sogros e nossas sogras, porque são os pais do nosso cônjuge. E se o seu cônjuge ama os pais dele, como é que você não vai amar? Se você começa a fazer justamente uma separação, né? Querer agir diferentemente, não amar, mas desonrar, se afastar, isso vai atingir o seu cônjuge. Vai atingir a sua esposa, vai atingir o seu marido. E como nós temos visto muitos casos aqui, quantos homens casados, só esse ano já foram uns 3 que eu atendi, porque eles estão ficando malucos, não sabem mais o que fazem. A mãe quer puxar de um lado, a esposa de outro e está separando. Elas deveriam se amar, ser companheiras. Isso abençoaria a vida dele. Nós precisamos aprender a amar nosso sogro e nossa sogra. Pastor, mas e se eles é que me tratam mal? E se o meu sogro e a minha sogra me tratam mal? Jesus ele não nos ensinou a amar até os nossos inimigos? Você lembra na série de servir que nós falamos aqui? Gente, Jesus ele ensinou a você a amar a todos, inclusive os teus inimigos. E se nesse caso, e tem caso que parece que é assim, que o pior inimigo é dentro da família,
É um cunhado, é um sogro, é uma sogra. Pode acontecer? Pode. Mesmo nesse caso, você como cristão precisa saber que você deve se esforçar para amar o sogro e a sogra. É o amor cristão. Nós até falamos no começo do ano aqui, o amor cristão, ele nos faz olhar para as pessoas como superior a nós mesmos. Mas eu te garanto, a partir do momento que você ter atitudes de amor para com o teu sogro e com a tua sogra, sejam eles queridos para você ou sejam eles carrascos, não importa, se você ter atitude de amor, você está fazendo a tua parte e semeando coisas boas, vai colher também coisas boas. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, decida amar o teu sogro e a sua sogra. Assim você estará quebrando muitas barreiras familiares. Pense sobre algumas mudanças, aprenda a amar o teu sogro e tua sogra. Terceira coisa, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Quer ter um bom relacionamento com sogro e sogra, cuide do que você fala. Tiago vai dizer, a língua é um pequeno órgão, mas que conduz o corpo todo. É como ele até fez a ilustração de um barco. O leme é uma parte pequenininha do barco, mas é o que direciona para onde vai. Tem que ter muito cuidado com o que se fala. E o próprio Tiago vai dizer, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. E geralmente, os principais problemas que se encontram nas intrigas de sogro, sogra, genro, nora, é por causa de palavras impensadas que foram faladas. Às vezes cabeça quente, às vezes a maneira que se fala. Se esquece do que Provérbios 15:1 diz, que a resposta branda desvia o furor. Mas você falar com ira, atiça o furor. Ou seja, o que fala e a maneira como fala é determinante no lidar com a família. Alguns chegam a se orgulhar e dizer assim, pastor, eu sou muito sincero. Eu sempre falo o que eu penso. Não, você não é sincero, você é ignorante. Sincero é aquele que fala a verdade no tempo certo e no momento certo. Mas você falar tudo o que você pensa, você está cavando buraco e vai cair nele. Ninguém pode falar tudo o que pensa. Ainda mais numa situação dessa, você entra numa família diferente, costumes diferentes, pensamento diferente, vai ficar falando tudo o que você pensa, tudo o que vem à mente, você vai estar criando inimizades e terá muito problema. Esse ano, eu atendi aqui um caso desses. Uma jovem estava casada com o rapaz, mas briga com a sogra. Não suporta a sogra. Por quê? No terceiro encontro delas, a sogra deixou escapar uma frase que ficou rotulada, e que lá foi o fim da picada para ela. A sogra disse, mas essa aí se veste que nem uma prostituta, porque ela estava com uma bermuda assim. A sogra falou isso. Eu não me lembro agora o tempo que eles estavam casados, mas era mais de um ano. Né? Não falava mais com a sogra. Não falava mais com a sogra. Fizeram o casamento, tudo para inglês ver, né? Aquele negócio politicamente correto, mas não tinham um relacionamento saudável com a sogra. Por quê? Uma palavra dita impensada. Pode discordar, mas cuidado no que fala, cuidado com a língua. E aí, a gente precisa aprender a se calar. A se calar. Tem momento de falar e tem momento de se calar. E aqui, falando já desse assunto da língua, uma coisa extremamente importante. O que mais gera conflito no sogro, no relacionamento de sogro, sogra e genros, é justamente a tentativa do sogro, sogra, o pai dela, o pai dele, de aconselhar, orientar, às vezes vão além e se mete, querem dar opinião demais. Né? Não sei se vocês já viram aquele filme A Sogra. Tem um filme chamado A Sogra, faz muito tempo que eu vi.
Mas a sogra não sabia o seu limite, até onde poderia se meter ou não. Daí ela estava, ela que escolheu o álbum de casamento, ela que escolheu as cores do casamento, ela foi escolhendo tudo e gerou um grande problema lá, porque não sabia o seu limite. Né? O casal, a partir do momento que se casa, procuram a sua independência, eles têm que saber que eles são responsáveis pelas escolhas e decisões dele. Então, tem coisa que você deve se calar. Não precisa ficar o tempo todo compartilhando tudo o que acontece com o pai e com a mãe. Porque daí você vai estar instigando, né, ao sogro, à sogra, ao pai e à mãe se meterem no casamento de vocês. Se vocês querem uma opinião, não, é uma decisão importante, vamos pedir a orientação deles. Mas tem casais que qualquer coisa, uma decisão que vão fazer, uma roupa que vão comprar, um passeio que vão fazer, já tem que abrir a boca e falar no meio da família, e daí a sogra diz, essa roupa não dá, e esse lugar que vocês vão, e daí já começa ali o problema, e o casal fica bravo um com o outro, entra em briga, por quê? Falaram o que não devia também no local errado. Cuidado com a língua. A próxima coisa importante, aprender a respeitar sempre. Respeitar sempre, ou seja, tratar todas as pessoas, mas principalmente os seus sogros, suas sogras da sua casa, como pessoas importantes, que você honra, respeita, ouve, valoriza. Então, uma primeira coisa que precisa acontecer é justamente respeitar as diferenças um do outro. Mundos diferentes se uniram para formar uma nova família, uma nova casa. E essa família, de vez em quando, vão se encontrar, de vez em quando o genro vai estar na casa do sogro, a nora na casa da sogra e assim por diante. Tem que respeitar as diferenças. Algumas brigas surgem justamente por isso. Falta de sabedoria no respeito. Ah, não, mas você está perdendo tempo, né, com esse teu time aí de futebol. Né? Porque futebol é isso, tal. Ok, o cunhado gostava de futebol, deixa ele. Vai ficar o tempo todo, agora que você se encontra pegando no pé do cunhado por causa do futebol, daqui a pouco vai chegar um momento que ele não suporta. Ou chega o jeito de uma mulher se vestir é diferente da outra. Né? Aqui a gente nem está falando da questão da modéstia, moderação, cores, jeito que gosta de vestir. Daí, vai para a casa lá do sogro, da sogra, dos cunhados, só fica achando defeito no jeito que os outros se vestem. Só fica achando defeito no jeito que a casa está ornamentada. E isso cria bloqueio e mostra uma falta de respeito. Uma falta de respeito para com o outro. Ou seja, nós precisamos fazer o que a psicologia, ela sempre instrui isso em casos de conflito. Tenta se colocar no lado do outro. Tenta entender a lógica do outro. Por que ele pensa assim? Por que ele age assim? Dialogue. Dialogue abertamente com ele. Tenta ver o passado dele. Tem uma lógica por trás da maneira dele se vestir, pensar, agir, escolher os seus lazeres. Então não chega já criticando, desrespeitando. Seja respeitoso em tudo. Sabe uma coisa que dá muita briga? E que você, não sei se você já parou para analisar isso? As diferenças religiosas. Isso até às vezes dentro da Assembleia de Deus. Costumes religiosos. Aqui, nós já tivemos problema, por quê? Um assembleiano casou com uma moça da luterana. As famílias já se dividiram no nascimento do primeiro filho. Por quê? Os luteranos batizam criança. Os assembleianos não, só apresentam crianças. Batiza só depois de adulto. E agora? Eles nem tinham pensado nisso, se tocaram quando nasceu o filho. Para a família luterana, se não batizar, era como se criasse uma criança debaixo de maldição. E para o assembleiano é antibíblico. E aí, como é que você vai fazer? Tem que aprender a respeitar as diferenças. E deixar que o casal, a família, tome as decisões certas baseado nos princípios bíblicos que eles entendem que é certo. Enfim, aprender a respeitar. Eu lembro que o apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 12. Ele diz, se possível, mantenha a paz com todos. Se é com todos, é inclusive com aqueles teus parentes que pensam totalmente diferente de você. Evita ficar instigando as diferenças e arrumando encrenca e discutindo por coisas que não valem a pena. Uma outra coisa importante depois do respeito. É preciso o casal tomar
sábias decisões, que não venha gerar confronto nas famílias. Eu falei e repito, o casal, depois que casa, eles precisam tomar as suas decisões. E sogro, sogra, pai e mãe sempre vão estar querendo dar o seu pitaco. Isso é natural. Como eu falei e repito, os pais querem o melhor dos filhos. Eles querem o melhor dos filhos. Então, eles sempre vão estar querendo dar um pitaco e tal. Nas decisões que o casal vão tomar, as decisões têm que ser tomadas de uma maneira madura, para que não venha prejudicar nenhuma das famílias e não prejudicar um casal. Uma das coisas que mais geram brigas no casamento, que é a primeira pulga que vem, nas datas especiais, nós vamos passar onde? Ah, não, a minha família sempre tem a ceia de Natal. A gente vai ter que estar lá. Ah, não, mas a minha família também. E aí? O casal vai se dividir? Vai cada um para a casa dos pais? Tem que ser tomadas decisões sábias, de uma maneira que não venha prejudicar nenhum nem outro, ok? Vamos então, uma sugestão, passa o Natal numa, a virada do ano na casa do outro, mas tem que ser tomadas decisões de maneira que não venha prejudicar nenhum dos dois. Uma outra decisão extremamente sábia, que é pouco tomado pelos casais que se casam ou que já têm anos, mas deixaram a coisa correr, é dar limite para os pais. Parece estranho isso, né? Porque o filho passa a vida inteira sendo ele o alvo de limites, né? O pai passa a vida inteira dizendo, não faça isso, não faça aquilo, até aqui tu vai, daqui não vai. Mas depois que casa, não estou dizendo para abandonar, mas com muito amor, com muito carinho, é preciso, como diz o ditado popular, colocar cartas na mesa e dizer para o pai e para a mãe, pai e mãe, até aqui vocês vêm. Até aqui vocês vêm. É preciso ter esse diálogo, colocar limites para os pais. Porque se deixar, justamente acontece isso que nós falamos. Os pais, eles vão sempre estar querendo ali cuidar e ver o passo a passo dos filhos e às vezes se tornam invasivos. Eu às vezes, e já falei isso para meu pai, para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra, eu às vezes brinco, né, e falo, olha, Deus foi muito bom conosco, porque quando nós casamos, nós fomos passar 4 anos fora no seminário, né? 4 anos fora. E a gente, né, conseguiu construir a nossa cara de relacionamento. Às vezes, a gente vê, né, na mesma cidade, casa fica ali, eu estava até vendo um exemplo, os pais da mulher estavam todos os dias querendo estar na casa deles lá. E ele conta, né? Eu estava lendo um livro que o Dr. Gary Chapman conta o caso de uma jovem que se casou e toda semana, era 2, 3 vezes, o sogro e a sogra chegavam lá sem falar, sem avisar. Não, somos família, a gente chega a hora que quer, quando quer. E muitas vezes era num momento inapropriado. Tinha acabado de colocar os filhos para dormir, às vezes eles queriam um momento romântico entre o casal, de repente estavam lá para o bem bom e a campainha toca. O sogro e a sogra. Ou seja, por quê? Não foi conversado. Eram os pais do moço, mas ele tinha, né, vergonha de abrir isso com os pais. Como é que eu vou falar para meu pai não vir na minha casa? Como é que eu vou falar para minha mãe não vir na minha casa? É preciso também colocar limites. Só assim vai estar contornando situações. E outra, deixa eu falar uma coisa bem clara para os irmãos. Quando, com esse diálogo amoroso, com esse diálogo compreensivo, de colocar os limites, quando ele não é feito, a situação ela vai se acumulando, porque vai gerando um estresse entre o casal, daqui a pouco o cara não suporta mais a sua sogra, a menina não suporta mais a sua sogra, o seu sogro, vai chegar um momento que vai estourar, e quando estourar, daí só fala besteira, daí ofende, daí a coisa já não é educadamente, não é com amor, então é muito melhor prevenir isso, dialogar, colocar limites de uma maneira equilibrada, saudável, de uma maneira que os pais venham compreender. E daí, se resolver a situação. Porque o que tem acontecido, né, de não se falar isso, não tratar isso, e vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando chega no momento, estoura. E isso não é sogro e sogra. Nós temos visto isso acontecer, brigas nas famílias de casal,
Irmãos, depois que casa, que fica fazendo comparação com quem casou, o que tem, assim por diante. Quando a situação não é resolvida dessa maneira equilibrada, colocando limites, vai chegar um momento que a coisa vai estourar, e daí vai ser feio. Daí vai ser feio. Então, é preciso tomar decisões sábias para não gerar confronto nas famílias. Uma outra coisa extremamente importante, em casos de briga nas famílias, com sogro e sogra, não deixe o tempo passar, mas logo negocia-se a paz. É o complemento, quem sabe, se a gente olhar na Bíblia, você vai ver, principalmente para o cônjuge, né, dizendo que o sol não se ponha sobre a sua ira, ou seja, resolva os problemas de ódio, de raiva, antes do sol se pôr, para isso não ficar gerando pensamentos na sua cabeça, putrificando o seu coração, intoxicando a sua alma. Isso, às vezes, gente, tem pessoas que brigam hoje e fica pensando, ai, minha sogra falou isso, é por causa disso, e fica, alimentando, e o ódio vai crescendo. Brigas acontecem, ninguém é perfeito, e pode acontecer no teu casamento, com o teu sogro, com a tua sogra, cunhado, seja com quem for. Brigou, já tenta negociar a solução. E falo negociar porque é justamente isso, né? Negociar, chegar a um acordo. Não impor a tua solução, mas negociar para que haja entendimento de ambos os lados. Eu já falei, acho uma vez aqui para os irmãos, ano passado, que eu atendi uma idosa aqui, quase os seus 70 anos, estava na terceira tentativa de suicídio. E ela falou, né, que aquela semana ela tinha, pela terceira vez, tentado suicídio e tal, e era justamente por isso, briga familiar. Desde quando os filhos eram jovens, o rapaz brigou com o cunhado, né, com o namorado da irmã. Eles nunca mais resolveram. Foi uma briga onde falaram palavras espinhosas um para o outro. Não se resolveram mais. E a dor dessa mulher já durava mais de 20 anos. 20 anos. Os netos que eram já adolescentes, eles nunca tinham brincado junto. Todos eles moram aqui em Blumenau. E ela disse, pastor, se um passa na frente da minha casa e vê que o carro do outro está, ele não para. E vive a vida assim. Um fugindo do outro e não resolve a situação. E está matando quem? Matando essa mãe. A mesma coisa acontece no casamento. Não tem como um homem viver saudável sabendo que a mãe dele não suporta a esposa. Uma mulher viver bem sabendo que o marido não suporta o sogro, não suporta a sogra. Não tem como viver uma vida em paz desse jeito. Brigou, criou uma confusão, um embaraço, tem que ter um desembaraço. Tem que negociar a solução. E a gente precisa entender que, como cristão, o Senhor espera que nós venhamos dar o primeiro passo. Nós venhamos dar o primeiro passo. Nem que para isso você tem que se colocar numa posição de humilhação. Dê o primeiro passo. Propõe uma solução. O Dr. Gary Chapman, ele conta um testemunho desses, onde ele diz que, num certo momento, na casa da avó, os dois filhos riscam a parede da avó. A parede que ela tinha acabado de pintar, colocado papel de parede, enfim. Né? Riscam a parede da avó. E a avó, né, chateada, aborrecida, diz, tira esses pestinhos daqui e tal. Enfim, aquela mãe pega os filhos, coloca no carro e vai. Na outra semana, a avó convida, não, vocês não vão vir? Não, nós nunca mais vamos pisar na tua casa, porque aí as paredes são mais importantes que as crianças. E ali criou um atrito. O tempo foi passando, os filhos crescendo, e elas não davam o braço a torcer. Brigadas por isso. Até que Deus teve que falar com uma delas. E daí a mãe dos filhos, né, ela realmente propôs a negociação para a sua sogra. Pediu perdão e assim se reataram. Mas perderam anos ali, por causa de uma besteirinha. Uma coisinha que os filhos riscaram a parede. Então, quando acontecer desavença, e pode ser que aconteça, né, porque ninguém é perfeito, negocia. O Senhor, Ele conta contigo, que você venha dar o primeiro passo para resolver a situação. Ah, mas isso meu sogro não aceitar. Você lembra quando nós falamos do perdão? A tua parte você fez, ou seja, você se libertou daquele fardo da mágoa,
Faça a tua parte e deixa que Deus trata o resto. E você vai estar livre nessa situação. E por último, o tempo já está se esgotando, nós precisamos entender uma outra coisa. Quer lidar bem com o sogro, com a sogra, com os parentes? Estimule os seus parentes a crescerem espiritualmente, a conhecerem melhor a Deus. Ou seja, você precisa entender uma coisa. Não foi por acaso que Deus te colocou naquela família. Mas onde você está, como é a proposta para todos os cristãos, você precisa resplandecer. Jesus, ele diz, olha, que a vossa luz resplandeça com o testemunho de vocês no meio dos homens. E as pessoas olhando para vocês venham glorificar ao Pai que está no céu. Essa é a intenção de Deus para a gente também nas famílias que nós entramos. Ser luz, ser sal, ser um verdadeiro cristão e estimular o meu sogro, minha sogra, o meu cunhado a conhecerem mais a Deus. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus eu estiver, todo o papel que eu desempenhar na sociedade ou na família vai ser muito melhor. Ou seja, quanto mais perto eu estou de Deus, melhor esposo eu sou, melhor genro eu sou, melhor amigo eu sou. Então, se todos, e se você incentivar todos a se aproximarem de Deus, todos saem ganhando. E o crescimento espiritual vai realmente fortalecer os laços familiares. Mas não esqueça de uma coisa, é preciso ter testemunho. Não é chegar lá e falar, meu sogro, vamos para a igreja, minha sogra, ler a Bíblia, vocês têm que orar. Não, é dar exemplo. É dar exemplo. Dar exemplo nas palavras, dar exemplo no controle da ira, dar exemplo no seu relacionamento com Deus, ser testemunhar. Amém, irmãos? Estão entendendo a palavra? Para a gente concluir, nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E muitas pessoas têm perdido tempo com picuinhas insignificantes. Não podemos fazer a base da nossa vida ser trilhada em problemas familiares. E como isso tem acontecido? São 5, 10, 20, 30 anos vivendo com o mesmo problema. Problema com o sogro, problema com a sogra, problema com isso, com aquilo. É tempo, e o Senhor chama pessoas cheias de amor, de perdão, para reconciliarem as coisas e serem agentes de Cristo nas outras famílias que estão precisando justamente disso. Nós precisamos entender, quando nós estamos bem com a nossa família, nós somos beneficiados, o nosso cônjuge é beneficiado. Se eu estou bem com o meu sogro, com a minha sogra, com a família da minha esposa, a minha esposa vai estar feliz de ver o relacionamento bom, agradável que eu tenho com o pai, com a mãe dela que ela ama. Eu já falei para os irmãos aqui, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. As pessoas, até mesmo aquelas pessoas que foram prejudicadas pelo seu pai e sua mãe, chega uma altura da vida em que a carência do seu coração busca por um relacionamento materno e paterno. E eu, se caso com uma pessoa dessa, eu não posso negligenciar isso. Eu tenho que fortalecer os laços, eu tenho que gerar amor, comunhão e entendimento. E não fazer que isso venha prejudicar o meu casamento. Não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, a maneira que você trata os familiares do seu cônjuge são determinantes para o sucesso do seu próprio casamento. Amém? Vamos se colocar em pé.